teriam que ser apartados da massa falida, isto é, não poderiam ser vendidos em asta pública. E isso se explica mesmo porque os bens destinados aos serviços e obras públicas são de toda a coletividade e não podem mesmo servir para satisfazer o crédito de terceiros. Para confirmar essa tese da diferenciação entre as estatais prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica, quanto à submissão ao regime falimentar, vamos agora destacar um julgado do Tribunal Pleno da Suprema Corte, pelo qual fica evidente que, em se tratando de prestadora de serviços públicos, como é o caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não há mesmo possibilidade de falir, sendo que esta deveria necessariamente observar a execução especial contida no artigo 100 da Constituição Federal, que determina a obrigatoriedade do regime de precatório. Vejam, portanto, o que decidiu o Tribunal Pleno da Suprema Corte. Trata-se de um recurso extraordinário, o relator é o ministro Maurício Correia, publicado no Diário de Justiça em 8 de agosto de 2003. Vamos acompanhar a leitura. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pessoa jurídica equiparada à fazenda pública, é aplicável o privilégio da impenhorabilidade de seus bens, rendas e serviços, recepção do artigo 12 do Decreto-Lei nº 509/69 e não incidência da restrição contida no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, que submete a empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Empresa pública que não exerce atividade econômica e presta serviço público da competência da União Federal e por ela mantido. Execução. Observância ao regime de precatório, sob pena de vulneração ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal. Vícios no julgamento, embargos de declaração rejeitados. No entanto, nós temos que fazer uma distinção. Por ora, ainda eu acho que é conveniente nós adotarmos esta referência que é dada pela doutrina, no sentido de que é possível haver a falência, mas que existe uma diferença entre as prestadoras de serviços públicos e as exploradoras de atividade de natureza econômica. No entanto, o que já é muito importante ressaltar é que, com a edição da nova Lei de Falências, que é a Lei número 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, parece que esta discussão vai ficar superada, porque o artigo 2º desta lei, inciso 1, dispõe o seguinte, acompanhem na tela. Esta lei não se aplica a, inciso 1, empresa pública e sociedade de economia mista. Assim, temos que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista não se submeterão ao regime da lei de falências, quer sejam prestadoras de serviços públicos, quer sejam exploradoras de atividade de natureza econômica. Um outro ponto que eu gostaria de observar é que esta nova lei de falências vai entrar em vigor no dia 9 de junho de 2005. Portanto, até lá, vale ainda aquela primeira observação que fizemos quanto à possibilidade de falência das empresas públicas e das sociedades de economia mista, logo no comecinho do tópico. 8º item. Possuem imunidade tributária apenas as prestadoras de serviços públicos que não cobrem pagamento de tarifas dos usuários. Depois, peço que verifiquem o artigo 150, parágrafo 3º da Constituição Federal. 9º, competência para julgar as ações de que seja parte. Como a maior acionista da empresa pública federal, claro, é a União, as ações em que são partes terão que ser propostas perante a Justiça Federal, por força também do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. 10º item.
em relação à responsabilidade direta das empresas públicas pela solvência das obrigações. Deve-se aqui também fazer uma distinção. Se se tratar de empresa pública prestadora de serviços públicos, uma vez esgotado o patrimônio da empresa, o Estado terá responsabilidade subsidiária. De outra forma, se resolve no caso de exploradora de atividade de natureza econômica, pois esta responderá integralmente com seu patrimônio e o Estado não terá responsabilidade alguma. Por isso, não pode ser acionado nem mesmo subsidiariamente, já que se submetem às regras da livre iniciativa e concorrem com as empresas privadas. Vistas as características das empresas públicas, vamos agora estudar as características inerentes às sociedades de economia mista. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam, em sua maioria, à União ou entidade da administração indireta e as restantes aos particulares. Muito bem, da mesma forma que as empresas públicas, as sociedades de economia mista ou são prestadoras de serviços públicos, como é o caso da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, ou como o metrô, que é o Metropolitano de São Paulo. Ou então, estas sociedades exploram atividade de natureza econômica, como é o caso da Petrobras e do Banco do Brasil. Do conceito das sociedades de economia mista, também podemos extrair as suas características. Primeira delas, são pessoas jurídicas de direito privado. Assim como as empresas públicas, as sociedades de economia mista seguem as regras do direito privado com algumas atenuações. Segundo, e esta característica é particularmente importante, o capital social é misto, ou seja, existem recursos financeiros do Estado e também dos particulares. Terceiro, só podem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima. As sociedades de economia mista só permitem uma forma de constituição, que é através da sociedade anônima. Para quem tiver a curiosidade de verificar, até mesmo para melhor gravar o estudo, há na Lei das Sociedades Anônimas, que é a Lei 6.404 de 1976, um capítulo próprio que trata das sociedades de economia mista, que vai lá dos artigos 235 a 242. Quarto item, elas prestam serviços públicos ou exploram atividade de natureza econômica. Quinto, em relação à competência para julgar as ações de que seja parte. Sabem de quem é a competência? É da Justiça Comum. Assim, qualquer demanda quanto às obrigações civis terá que ser proposta perante a Justiça Estadual. No mais, tudo o que se disse em relação às empresas públicas, seja no tocante aos prazos processuais, ou a responsabilidade perante terceiros, ou a submissão ou não ao regime falimentar, é aplicável também às sociedades de economia mista, tanto prestadoras de serviço público, quanto exploradoras de atividade de natureza econômica. Só gostaria de deixar bem realçada uma grande diferenciação, ou melhor, duas grandes diferenciações entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, num brevíssimo resumo, as autarquias e as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado. E o que diferencia as empresas públicas das sociedades de economia mista são basicamente dois itens. Primeiro, em relação à composição do capital. As empresas públicas têm o capital inteiramente público, ao passo que as sociedades de economia mista possuem o capital misto.